Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo o evangelista Marcos. Nós vamos ler do versículo 35, Marcos 4, do 35 ao 41. Então, Marcos 4, do 35 até o 41. Antes da gente fazer a leitura, eu queria fazer uma pergunta para você, que cabe para mim também. Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? A gente fala, claro que eu conheço. Que pergunta mais tola. Nós vamos já trabalhar nesse ponto. Quem é Jesus para você? Vamos ler então o texto. Acompanhe, por favor, a partir do versículo 35 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado da margem. Para outra margem, melhor falando. Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abre o nosso coração, nosso entendimento, para entendermos o que Tu queres falar conosco, Senhor, nesta noite. Que eu possa ser usado como um instrumento Teu, para levar a Tua mensagem para o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou beber aqui uma aguinha. Irmãos, antes da gente prosseguir, eu fiz aquela primeira pergunta, e eu queria lembrar aqui do tempo litúrgico que nós estamos vivendo agora, nesse terceiro domingo de janeiro. Pelo calendário litúrgico, a gente relembra, ou vive e comemora a Epifania de Jesus Cristo. Hoje é o terceiro domingo da Epifania de Jesus Cristo, que essa palavra Epifania vem do grego chamado epifaneia, que significa manifestação ou aparição. E na história da igreja, esta palavra tornou-se intimamente associada à aparição de Jesus Cristo, em diversas situações, desde lá quando ele nasceu, e depois do seu ministério público. E vou me referir aqui especificamente à manifestação de Jesus em relação à realização dos milagres. Jesus realizou muitos milagres. Nos evangelhos estão registrados 35 milagres que Jesus realizou, mas o próprio evangelista João, lá em João 20,
Se vocês quiserem ler aí rapidinho comigo, João 20, versículos 30 e 31, diz o seguinte, vamos lá, João 20, 30 e 31, diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os milagres que Jesus realizou foram inúmeros, uma quantidade enorme. Mas os evangelistas selecionaram alguns que eles acharam que eram mais relevantes, e de fato são muito relevantes, e registraram e trouxeram aqui para o nosso aprendizado, para a nossa direção, para servir de instrução, de alerta para a nossa vida. E aqui, nós, nessa situação de Jesus acalmar aquela tempestade, os discípulos que estavam com Jesus já tinham visto, já tinham presenciado 12 milagres. O primeiro dele foi a transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná, está em João 2, 2, de 1 a 11, nós não vamos ler, vou só citar aqui. A cura do filho de um oficial do rei, também está em João 4, de 46 a 54. A cura do paralítico de Betesda, em João 5, de 1 a 9. A primeira pesca maravilhosa, que está lá em Lucas 5, de 1 a 11. A libertação de um endemoniado em Cafarnaum, está em Marcos capítulo 1, 23 a 28, e Lucas 4, 31 a 36. A cura da sogra de Pedro, que está nos 3 evangelhos, chamados sinóticos, né? Mateus 8, 14 e 15, Marcos 1, 29 a 31, e Lucas 4, de 38 a 39. A cura de um leproso, Marcos 8, 2 a 4, Mateus 8, de 2 a 4, Marcos 1, 40 a 45, e Lucas 5, de 12 a 16. A cura de um paralítico em Cafarnaum, Mateus 9, 2 a 8, Marcos 2, 3 a 12, Lucas 5, 18 a 26. Jesus cura a mão ressequida de um homem, Mateus 12, 9 a 13, Marcos 3, 1 a 5 e Lucas 6, 6 a 10. A cura do criado de um centurião, Mateus 8, 5 a 13, Lucas 7, 1 a 10. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 a 15. E Jesus cura um endemoniado que era cego e era mudo, Mateus 12, 22 e Lucas 11, 14. Apesar de... eu fiz questão de ler aqui para vocês, só para vocês se lembrarem, certamente algum dia vocês já leram esses textos, que são também muito marcantes, muito interessantes, mas no 13º milagre, que foi Jesus acalmando a tempestade, aqueles que estavam ali com eles já tinham presenciado, já tinham visto 12 outros grandes milagres. Já tinham recebido instruções de Jesus, as parábolas, já tinham estado com Jesus em várias situações. Não era uma novidade, não foi uma coisa extraordinária. Apesar do milagre ter sido extraordinário, mas fazer milagre não era uma coisa novidade para aqueles que estavam ali com Jesus. Mas nós vemos que o comportamento, a atitude daqueles irmãos, daqueles discípulos, foi diferente, foi inesperada. E aí, só para falar um pouquinho sobre o Mar da Galileia, algumas curiosidades, coisa interessante. O Mar da Galileia, que fica lá na região norte de Israel, na província da Galileia, ele é também conhecido como Lago de Genezaré e ainda como o Mar de Tiberíades. Ele tem um comprimento de aproximadamente 19 quilômetros e uma largura, no lugar mais largo, chega a 13 quilômetros.
tem uma profundidade, no lugar mais profundo, 43 metros, e uma área de aproximadamente 166 quilômetros quadrados. E um ponto interessante, outra curiosidade interessante, é que ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Então, ali é mais ou menos uma panela de pressão. Ali em cima, nos vapores que saem da água, são bem quentes. E ao redor daquele lago, do mar, tem várias montanhas que têm formação de gelo, inclusive. Então, vem o vento dessas montanhas e se chocam com aquele vapor da água e, com isso, geram tempestades. É bastante comum, até hoje lá, ter tempestades. E essas tempestades, elas são repentinas e, muitas vezes, fortíssimas. Só que isso também não era novidade. Diga-se de passagem que pelo menos 4 daqueles que estavam com Jesus eram pescadores profissionais. Deixaram de ser pescadores de peixe para virar pescadores de homens. Notem o contexto, a situação. Eles já tinham passado por um estágio de 12 eventos extraordinários de milagres. Já tinham passado, pelo menos os registrados. Muitos outros devem ter acontecido que não estão registrados. Já tinham passado por inúmeras reuniões, sermões que Jesus tinha feito e eles acompanhando. Eles, inclusive, davam suporte para o Senhor Jesus na hora da operação desses milagres. Eles ajudavam ali na operação para que as coisas acontecessem. Mas, diante daquele cenário geográfico e meteorológico, que parecia comum, normal, para aqueles discípulos, quando estava numa certa altura, e veja que eles não estavam sozinhos, vocês viram que no texto diz que já era tarde, e era noite, né? E ele despediu a multidão, entraram no barco, e levando Jesus, outros barcos estavam acompanhando eles, seguindo eles, porque eles queriam estar junto de Jesus. Então, assim, parece que era um motivo para eles ficarem até que tranquilos, eles não estavam sozinhos, perdidos em alto mar. O lago, na sua maior extensão, era 13 quilômetros, até que é bastante, mas não, dependendo de onde eles estavam, o texto bíblico não relata isso, mas, teoricamente, não era assim uma coisa tão inesperada. Mas não há muitos detalhes se, naquele evento específico, se essa tempestade foi teve uma intensidade tão grande que eles nunca viram. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas o fato é que começou aquela situação, aquela ventania, e começou a jogar o barco para um lado e para outro, e começou a entrar água no barco. Eu, que não sou pescador, nem sei conduzir um barco, talvez eu ficasse mais desesperado, muito mais desesperado do que eles. Mas, teoricamente, eles já tinham passado em situações parecidas e já sabiam como fazer, tirar a água, sei lá, colocar 2, 3, 4, sei lá, para tirar a água rapidinho, sei lá, mas a situação estava muito preocupante. E naquela tribulação, naquela situação crítica, eles parece que perderam a noção do raciocínio, em primeiro lugar. Porque eles tinham habilidade. Aqui no versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Não está claro se é porque realmente era uma tempestade nunca vista, nunca experimentada por aqueles,
Mas, quando havia uma tempestade, uma entradinha de água sempre tinha. Então, eles deveriam saber que eles tinham que tirar aquela água. Mas parece que eles ficaram assim meio que paralisados. Não sabiam muito o que fazer. E aí, além dessa paralisia do raciocínio, eles começaram também a ter uma paralisia da fé deles. Eles começaram a ficar sem saber o que fazer e esquecer, inclusive, que Jesus estava ali. Jesus estava lá tirando uma sonequinha, estava tranquilo, de boa, ali com um travesseiro. E eles ali apavorados, correndo para lá e para cá, e agora vamos morrer? O que é que vai ser da nossa vida? Eu já quero, antes da gente ir para frente, fazer um paralelo e com as nossas vidas. Parece que quando as tribulações aparecem na nossa vida, parece que é aquela tempestade, quando ela chega na nossa vida, a gente fica assim, sem ação, parece, né, muitas vezes. Aqui a tempestade era no mar, mas tem outras tempestades na nossa vida, né? E aí, como é que a gente lida com ela? Será que a gente perde o raciocínio, a capacidade de raciocinar? E o pior, e o muito pior que isso, será que a gente perde? Será que nós perdemos a nossa fé? Nós esquecemos que tem ali o Senhor bem perto de nós? Aqueles irmãos, aqueles discípulos, tinham Jesus ali do lado. Ele estava na polpa do barco. E eles no desespero, aí depois de um tempo, quem sabe, já não sabendo mais o que fazer, talvez querendo pular já do barco, né? Aí, olha aí, Jesus, deitadão, dormindo. E eles tiveram uma atitude até rude com Jesus, talvez querendo igualar Jesus a eles, tratar Jesus como um deles. Então, Jesus, veja lá o que está no versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre. Eu acho que eles tiveram vontade de falar outra palavra, talvez. Não foi mestre, não, mas eles falaram mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles advertiram, deram uma chamada de atenção de Jesus. Você está vendo aqui a gente para morrer nesse desespero, você aí dormindo? Que história é essa? E aí eu já vou trazer outro paralelo para a nossa vida. Parece que às vezes a gente quer manipular Jesus, manipular Deus. A gente fala assim: ó, Senhor, eu estou aqui com o meu problema. Eu sei que tu sondas todas as coisas, eu não preciso nem falar, tu já sabes. E tu não te importas comigo, não? Não fazes nada para cuidar dessa minha situação, dessa minha tribulação que me aflige terrivelmente? Não se toca, não, Senhor? É mais ou menos assim que aqueles discípulos falaram para Jesus. Talvez, ao invés disso, talvez eles pudessem se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, nós te imploramos, nos ajude. Ou nós rogamos em nome de Jesus que essa tempestade se acalme. Mas parece que ali no meio da tensão, esse ato de fé, de confiança, parece que se esvaiu, foi embora. Eles não conseguiram perseverar na fé. Será que é assim com a gente também? Será que quando a tempestade chega à nossa vida, a tempestade de diversas formas, os problemas que a gente não esperava que viesse, ou a gente até esperava, que a gente andou dando umas mancadas, né? E foi lá, e a gente até sabia que poderia acontecer aquilo, mas a gente foi levando,
foi caminhando, acho que não vai dar nada. E aí quando veio, pum, uma vez aquele problema aí, e aí, Senhor? E aí, não se importa não com a gente? Eu sou tão bonzinho, eu vou para a igreja, eu faço tudo aí, ó. E aí? Você não vai fazer nada? Parece que é assim. Parece que as nossas vidas são meio parecidas com esses discípulos. Será que a gente se identifica aqui com esse comportamento? E aí Jesus, imediatamente, o texto de Marcos 4, agora o versículo 39, diz o seguinte: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, aquele batimento cardíaco que estava aceleradíssimo, agora foi se acalmando, aí, foi parando um pouco. Ufa, ele se tocou. E aí Jesus chama para uma conversinha. Ô meninos, vocês estão... Que timidez é essa de usar a fé de vocês? Que fé é essa que vocês têm que precisa entrar nesse pânico todo? Tá certo que falar aqui, lendo aqui o texto, é bem mais fácil, né? Se a gente estivesse vivenciando aquilo lá, talvez a gente tivesse igualzinho eles, né? Mas Jesus fala assim, vamos lá no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Talvez em miúdos, Jesus quer dizer assim, vocês não viram, não estão lembrados de terem visto 12 milagres juntamente comigo? Não estão lembrados dos sermões? Não estão lembrados dos ensinamentos? Não estão lembrados que vocês se renderam, quando eu disse, deixa tudo e vem, vocês são pescadores de peixes, vem aqui, vão ser pescadores de homens, vocês não estão lembrados disso não? Não lembram que vocês disseram que iam me seguir, largaram tudo e vieram para me seguir? Será que me seguir é isso? É no primeiro obstáculo vocês já entrarem em pânico e acharem que vão morrer e ainda vêm querer me advertir? Aí fica a advertência já para nós, né? A advertência de não advertirmos o Senhor. A advertência da gente confiar no Senhor e se humilhar, se ajoelhar diante dEle, diante da situação terrível, diante da tempestade, diante da tribulação. Como se isso não bastasse, os discípulos apresentam, se manifestam com total ignorância, total desconhecimento. Parece que era alguém que nunca tinha encontrado Cristo. Veja no versículo 41. Eles, possuídos de grande temor, parece que o psicológico deles estava ainda afetado um pouco, né? Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Puxa, acho que eu não conheço isso aí não. Quem é esse aí? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus certamente ouviu e percebeu que eles estavam falando isso. O texto bíblico não continua, mas a proposta aqui é a gente responder a essa pergunta. E é por isso que eu fiz a pergunta no começo, que esse é o título dessa breve meditação aqui na Palavra de Deus. Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Melhor falando. Quem é Jesus para você? É alguém que você, na hora que está no desespero, você começa a chamar a atenção porque não te socorreu antes que acontecesse, porque ele não foi preventivo, e antes que acontecesse aquela situação, ele já
evitaria, você ficaria mais tranquilo. Jesus é aquele que obedece às suas ordens. Jesus é aquele que você pode manipular. Seria isso, Jesus, para você? Parece que, para aqueles discípulos, eles pareciam um completo desconhecido. Puxa vida, eles testemunharam, foram testemunhas oculares de 12 milagres, que eu li aqui para os irmãos rapidamente. Então nós vamos... Eu não vou fazer isso porque nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas eu aqui listei pelo menos 64 adjetivos, mas eu não vou falar os 64, pode ficar tranquilos. 64, e aqui não estão todos, 64 adjetivos para dizer quem é Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus responde, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João 1:29. Não vamos ler, eu vou só falar. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E quem é Jesus, sem precisar ter o meu achômetro de quem é Jesus, Jesus é a ressurreição e a vida. João 11:25. Quem é Jesus? Jesus é o pastor das nossas almas. 1 de Pedro 2:25. Quem é Jesus? Jesus é o único soberano. 1 Timóteo 6,15. Se a pergunta ecoar no nosso coração e na nossa mente, como ecoou lá naquele barco, quem é Jesus? Ele é o Rei dos Reis. 1 Timóteo 6,15. Ele é o Senhor dos senhores, ainda em 1 Timóteo 6,15. Ele é o cabeça da igreja, Efésios 5:23. Quem é Jesus? Jesus é a porta, João 10:9. Jesus é água viva, João 4:10. É o pão da vida. Quem é Jesus? É o pão da vida. João 6:35. É a rosa de Saron, Cantares 2:1. Quem é Jesus? É o alfa e é o ômega. Apocalipse 22:13. A videira verdadeira, João 5:1. O Messias, Daniel 9:25. O bom pastor, João 10:11. A luz do mundo, João 8:12. Quem é Jesus? A imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. A luz dos homens, João 1:4. Autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Todo-poderoso, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Isaías 9:6, Leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, Filho unigênito, João 3:6, Rei dos judeus, Marcos 15:26. Quem é Jesus? O Redentor das nossas almas, Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Quem é Jesus? Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus é aquele que acalma as dificuldades que tem na sua vida, e que acalma o seu coração, acalma o meu coração. É aquele que coloca você no prumo, nos trilhos. É aquele que te dá paz. É aquele que ilumina os teus caminhos, os meus caminhos. É aquele que acalma a tempestade. É aquele que opera milagres. É aquele que operou o milagre de nos resgatar do nosso estado de morte para a vida. Quem é Jesus? Ele é o Salvador das nossas almas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse milagre que foi
tal como os outros, extraordinário, ele também nos remete a essa pergunta tão básica, mas ao mesmo tempo é tão profunda, que parece que a gente esquece de quem é Jesus. Como eu disse, eu elenquei aqui 64 adjetivos. Claro que eu não vou ler todos, mas há muitos outros. De quem é Jesus? Então responda. O que significa Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? O que Jesus vai significar na sua caminhada durante este ano, né, que nós já estamos finalizando o primeiro mês? Como será a nossa confiança durante os outros 11 meses que restam desse ano? Este Jesus que é tudo isso e muito mais que eu acabei de falar aqui, ele faz de fato diferença na sua vida, na minha vida? Este é o convite, esta é a pergunta que a gente precisa responder. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, que você lembre quem é Jesus, que você procure fazer essa pergunta e responder todos os dias: quem é Jesus na sua vida? Que o Senhor te abençoe.